Quão temível é este lugar! É lugar santo porque a igreja está reunida aqui em nome de Jesus. E a Bíblia diz: onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, no mesmo espírito, na mesma fé, eu ali estarei. É assim que cremos. Jesus é bem-vindo a este lugar. No meio dos louvores Deus habita. Glória a Deus. Momento da mensagem. Momento quando vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus, e vamos receber a mensagem vinda do coração de Deus para o nosso coração. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, Colossenses, no Novo Testamento, o capítulo 1, versos 12 a 15. Assentados como estamos, vamos fazer essa leitura. Colossenses capítulo 1, versos 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite de Natal. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Oremos uma vez mais. Pai, tua palavra aberta diante dos nossos olhos, diante da nossa alma, diante da nossa mente, diante dos nossos corações. Nós pedimos, ó Deus, que a graça do Espírito Santo possa nos revelar as Escrituras, ilumina as nossas mentes, nossos corações, para que assim, ao ouvirmos da tua palavra, possamos compreender com exatidão o projeto de salvação que o Senhor providenciou aos homens. Oh Deus, sabes que eu não tenho nada em mim mesmo. Sou indigno, miserável, pecador. Mas o Senhor pode me usar como instrumento. Enche a minha boca, Senhor. Espírito Santo, passeia por este lugar. Fala aos nossos corações quebrantados nesta noite de Natal. Gratos pelo bendito nascimento do Salvador. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta carta do apóstolo Paulo foi escrita aproximadamente no ano 60, 62 DC, depois de Cristo. Quando Paulo estava na prisão e auxiliado por Timóteo, ele resolve escrever esta carta à igreja de Colossos, por tudo aquilo que ele tinha ouvido como relatório de Epáfras, seu ajudador, que leva até o apóstolo Paulo a situação espiritual da igreja de Colossos e também de outras igrejas da Ásia. Por isso Paulo recomenda que aquela carta fosse escrita também a outras igrejas. E o que Epáfras transmite para Paulo não é animador. Epáfras diz que a igreja de Colossos passava por uma grande crise, onde as pessoas estavam se tornando presunçosas, orgulhosas, e já beirando a heresia de adoração a anjos. E Paulo ficou muito triste e preocupado, então, juntamente com Timóteo, ele escreve esta carta. E no capítulo 1, Paulo gasta todo esse capítulo
para mostrar àqueles crentes sobre a gloriosa obra de Cristo Jesus. Em dois aspectos, porém veremos apenas um hoje. No aspecto da salvação e no aspecto da criação. Nesta noite, por ser uma noite especial do nascimento do nosso Salvador, queremos tratar da preeminência, da importância do Senhor Jesus Cristo na obra da redenção e da salvação dos homens. Os falsos mestres de Colossos, assim como também os falsos mestres dos nossos dias, eles não negam a importância de Cristo. Não era esse o problema. Mas, na verdade, eles não davam, na época da igreja de Colossos, a preeminência, a superioridade única, o valor exato quanto à obra da salvação, à pessoa de Cristo. É sempre o velho problema. É Cristo mais alguma coisa para a salvação. É Cristo mais a sua mãe, Maria. É Cristo mais boas obras. É Cristo mais meritância. Você tem que merecer e fazer alguma coisa. É Cristo mais promessas, pagar promessas. É Cristo mais ajuda dos santos. É sempre o velho e antigo problema de Cristo e mais alguma coisa. Parece que nós não temos a capacitação de compreender que a obra da salvação e da redenção é única e exclusiva de Cristo Jesus. Por isso Paulo se esforça em tratar desse assunto e deixar bem claro a gloriosa obra de Cristo na redenção, na salvação. E as pessoas acabam se confundindo sobre quem é Jesus. E aí se atrapalham. Um fala que ele foi um profeta, outros dizem que ele era um espírito de luz, outros dizem que ele é apenas um agente da criação, mas eles não conseguem dizer que ele é o eterno Deus, o próprio Deus encarnado. E Paulo vai explicar isso de uma forma tão extraordinária, quando ele diz, em um dos versos que lemos, que ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, do Deus que ninguém pode ver, nem Moisés pode vê-lo, ninguém pode ver, ninguém verá Deus, a não ser na imagem do Deus invisível, na pessoa gloriosa de Cristo Jesus, louvado seja. Por isso o Natal é importante, por isso a expressão natalina é extraordinária por si só, porque nasceu o Deus que é a imagem do Deus invisível, Cristo Jesus encarnado, coisa gloriosa. A preeminência de Cristo é algo que não se pode deixar de lado nunca, principalmente na redenção e na salvação. Quem é Jesus? Quem é esse menino que tem transformado a história em antes e depois? Quem é esse Jesus? Esse texto que lemos vai nos mostrar a preeminência de Cristo na obra da salvação e na obra da criação. Queridos, preeminente quer dizer aquele que ocupa o lugar mais elevado, aquele que está acima dos demais, aquele que é único nesta obra que lhe foi concedida. Portanto, veremos essa preeminência, essa importância única que foi dada a Jesus na obra da nossa salvação, da nossa redenção. Versos 13 e 14. Diz que Cristo Jesus nos libertou do império das trevas
A palavra libertou aqui no original significa libertar do perigo. As pessoas não dão o exato valor às trevas. Hoje se tornou chacota. Eu não quero ir para o céu. O que eu vou fazer no céu? O céu deve ser um lugar muito chato. É o que eles dizem. Sem graça. Não tem nada. Eu quero ir para o inferno. Porque lá vai ter tanta festa. Nossa, lá vai ter movimento. Imagina, eles ficam fazendo chacota das trevas. Chacota do império do inferno e das trevas. E não entendem o perigo que correm. A expressão aqui, que Cristo, pela sua preeminência na obra da salvação, nos libertou do perigo das trevas. Isto é algo tremendo. Queridos, o império das trevas é o campo de ação do diabo, é o campo de ação de Satanás. Hoje o império das trevas está reinando leve, livre, solto, no mundo todo, quiçá, de uns meses para cá, no nosso país. Liberou geral. O diabo está nadando de braçada. Ele recebeu o sinal verde para agir. Porque ele está se sentindo à vontade agora no seu campo de ação, o império das trevas. A palavra de Deus diz que nós estávamos no império das trevas. Um outro texto diz que nós estávamos amarrados na casa do valente. Mateus capítulo 12, verso 29. Diz que o Senhor Jesus arrombou as portas da casa do valente, manietou, prendeu o valente e tirou as almas do império das trevas para transportá-los para o reino do Filho do seu amor. Que coisa extraordinária. Como é que você pode pensar em dividir essa obra de salvação com anjos? Com a mãe de Jesus? Com subir escadas pagando promessas? Com o seu esforço, o seu mérito próprio? Não divida. Deus não divide sua glória com ninguém. No nascimento do menino Jesus, já estava predeterminado. A cruz era o seu destino. E foi na cruz, com a sua morte vicária, que ele nos libertou do império das trevas, nos transportando para o reino da luz do Filho do seu amor. Coisa extraordinária. Quando nós paramos para pensar de onde fomos tirados, fomos extraídos do mundo vil. A palavra ectocosmos, do grego, é tirado do mundo, para depois serem colocados novamente no mundo, mas agora santificados, perdoados, como luz, como sal, para salgar e iluminar o mundo que jaz nas trevas. O mundo está nas trevas, irmãos. Nas trevas da ignorância, nas trevas espirituais, nas trevas da compreensão. Por isso eles zombam de Deus. Por isso eles estão no império de Satanás, zombando das Escrituras, queimando a Bíblia. Todo tipo de depravação com a palavra de Deus eles estão fazendo de uma forma liberal. E ninguém contesta, e ninguém pode dizer nada. Esse é o império de ação de Satanás, e de onde ele nos tirou. Mas não nos tirou para ficarmos no nosso mundo, cantando hinos de louvor. Ele nos tirou para nos devolver para o mundo, agora santificados, como luzeiros, como sal, para no mundo e nas trevas e no campo de ação do diabo, nós sermos instrumentos de luz, de salvação para os que estão perdidos. É o que diz Isaías do capítulo 9. Aqueles que estavam em trevas, na escuridão, viram agora
grande luz. Nós estamos aqui no mundo como luzeiros. Nosso testemunho deve mesmo incomodar aqueles que estão no império das trevas. A preeminência de Cristo Jesus na obra da redenção foi extraordinária, porque Ele nos libertou do império das trevas. Louvado seja Deus. Por isso, sempre que eu penso no nascimento de Jesus, eu penso, se Ele não tivesse nascido, o que seria de nós? Não haveria libertação do império das trevas. O verso 13 continua dizendo que Ele fez mais ainda. Não apenas sacou-nos, tirou-nos do império das trevas, mas nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, no mundo antigo, quando um império obtinha vitória sobre o outro império, existia o costume de transladar inteiramente a população vencida para o outro país. Imaginaram? Que coisa interessante. Deus não transportou os vencidos, mas transportou aqui, de forma contrária ao que os imperadores faziam, que transportavam os vencidos para uma nova terra. Aqui o texto diz que Ele transportou os vencedores, aqueles que venceram. Deus nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, vejam isso, e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Foi um translado das trevas para a luz. Oh, como isso exalta o espírito natalino. Como deveríamos glorificar o bendito dia que esse menino nasceu, por tudo que estava proposto na preeminência do menino, no Cristo preeminente, que haveria de resgatar das trevas os eleitos e predestinados para a salvação. Que obra gloriosa! Nos transportou para o reino da luz. E hoje vivemos na graça, vivemos na luz, vivemos cheios de amor. E tudo que fazemos não é para a salvação, mas é por amor. Quando podemos ajudar e ajudamos, é por amor. Quando trabalhamos para a obra de Cristo nas igrejas, o fazemos por amor a Cristo. O texto no verso 14 diz que Ele também nos redimiu. A palavra redimir, meus queridos, significa libertar um prisioneiro ou libertar um escravo pelo pagamento de um resgate. Você já pensou alguém vir e pagar toda a sua dívida para que você possa ser livre e liberto? Quando você está saindo da prisão, você pergunta, mas por quê? Como? Quem foi? Quem pagou a dívida? Eu não podia pagar. Alguém pagou por você. Toda a sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Por isso Paulo trabalha a preeminência de Cristo para aquela gente, para que eles parassem de inventar moda, de achar que era preciso cultuar a anjos, como se não bastasse o culto à única pessoa que é preeminente na obra da salvação, Cristo Jesus. É Ele que se deve toda adoração, toda honra, toda glória. Jesus satisfaz as demandas, as exigências da lei de Deus e pode assim nos remir com o seu sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que Jesus trouxe remissão e nos redimiu, nos colocou de pé. Nós que estávamos prostrados, humilhados, por causa da culpa do pecado e da lei,
A lei do Velho Testamento que nos acusava, o pecado, o diabo nos acusando o tempo todo, os nossos pecados e as nossas fraquezas. Mas fomos colocados de pé, porque houve remissão, perdão. Nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados pagos na cruz do Calvário. Na expressão mais linda e gloriosa do Calvário, antes de entregar o seu Espírito, Jesus disse, tetelestai, significa, Pai, a dívida deles está paga. Não cobre deles, estão perdoados. E agora eles recebem remissão, e eu os coloco de pé, redimidos. Estar redimido é estar de pé, é estar perdoado, é sair pela porta da frente da prisão, deixar os grilhões do passado para trás, porque alguém pagou a sua dívida. Por isso Jesus é preeminente na obra da salvação. Ninguém mais faria o que ele fez. A Bíblia diz que nenhum outro sangue poderia satisfazer a justiça de Deus. Sangue de bodes? Não podiam. Sangue de qualquer outro animal? Não poderia. Nem com ouro, nem com prata, diz o apóstolo Pedro na sua epístola, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Foi assim que nós fomos comprados. Comprados por sangue. Sangue puro, sem mácula, sem mancha. O sangue do próprio Deus encarnado. Por isso Paulo exalta aqui, para a compreensão daqueles homens da igreja de Colossos, que estavam se desviando da verdade, desqualificando a obra de Cristo, dando honraria a anjos, imaginem. O sangue de Cristo, precioso, foi derramado. Por isso ele é preeminente na obra de redimir, de colocar de pé e de remir, de perdoar pecados. A Bíblia diz no verso 14 que ele nos coloca de pé, mas também nos perdoa. Nos perdoou. A palavra perdão significa deixar o outro livre ou cancelar a dívida. Cristo cancelou a nossa dívida. É isso que ele fez. Daí a sua preeminência na obra da salvação. Nem o outro perdoaria, nem o outro. Ele mesmo diz, o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, pode ser que por um homem bom, alguém poderia querer morrer no seu lugar. Pode ser. Eu não tenho dúvida que pessoas se dariam para morrer por alguém que a gente julga bom, uma pessoa ilustre, pessoa boa, aparentemente boa, mas por pecadores, miseráveis, indignos como eu e você, ladrões, pervertidos, prostitutas, toda a gama de pecadores, drogados, abusadores, estupradores. Ele morreu por pessoas assim, por causa do seu grande amor, o que o torna preeminente na obra da redenção. E agora, Satanás, por mais que procure, não pode encontrar mais nada em nossos arquivos que possa nos condenar. Isso é uma expressão pós-moderna. O que você encontrou no arquivo? Veja lá nas nuvens, no arquivo das nuvens. Satanás está procurando em todos os tipos de arquivos, mas não é possível. Estava aqui, o pecado deles estavam aqui, mas não está mais. Aí, quem sabe, um capeta, um demônio ajudante de Satanás diz, vamos ver nas nuvens. Também não tem mais nada nas nuvens. Está tudo deletado. Quem foi que fez isso? Quem apagou o pecado deles, os pecados deles? Foi Jesus. Ele perdoou.
Por mais que ele procure, ele não encontrará em nossos arquivos ou em seus arquivos nada que possa nos condenar. Romanos 8, 33 e 34. Não há mais nada que nos acuse. Somos justificados, tornados justos. É a justificação pela obra redentora de Cristo Jesus. Por isso ele sempre será preeminente na obra da salvação, que nos tornou justos, a nós outros, pecadores, miseráveis, indignos. A barreira entre o pecador e o Deus Santo foi removida pela obra redentora de Cristo Jesus. Queridos, todas as coisas existem em Cristo. Todas as coisas, elas existem por Cristo e para Cristo. Tudo é por Ele. Paulo, o apóstolo, usa 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo na salvação. Ele diz: nele, por meio dele e para Ele. Tudo foi feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é o preeminente, o mais elevado, o único que pode receber toda adoração e glória. Essa foi a instrução paulina aos crentes de Colossos, que estavam desviando, indo atrás de falsas doutrinas. Igualmente, nos dias de hoje, nós temos visto em tantas igrejas, seitas, as pessoas trazendo honra para homens, para ditos apóstolos, pastores, pastoras, quando a única honra e glorificação deve ser dada a Jesus Cristo, porque Ele é o preeminente na obra da salvação. Ele vai continuar para mostrar isso àqueles homens que estavam se desviando da igreja de Colossos e das outras igrejas da Ásia, quando ele diz da preeminência de Cristo na obra da criação. É extraordinário. Se você puder estudar esse capítulo 1, você vai ficar empolgado em ver quem é Jesus na obra da redenção e na obra da criação. Jesus Cristo é tudo, tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Ele é tudo para mim, diz o cântico que nós cantávamos antigamente. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Você pode dizer isso? Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ah, Jesus, obrigado, porque o Senhor é tudo para nós. Não temos outro bem além de Ti. Sabemos, ó Senhor Jesus, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que haveria de vir para dar a sua própria vida em favor de muitos. E nós Te louvamos porque a Tua graça nos alcançou, o Teu sangue nos lavou e nos purificou, e o nosso nome foi escrito no livro da vida por causa da Tua maravilhosa graça, por causa da Tua preeminência na obra redentora, porque o Senhor um dia nos tirou do império das trevas, no campo de ação do diabo, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, o reino de luz, de graça, de misericórdia e de muito amor. Um dia o Senhor nos remiu,
nos perdoando os pecados, e um dia o Senhor nos redimiu, nos colocando de pé. Por isso, Senhor, nós te adoramos, nos curvamos diante da tua majestade, da tua realeza, e eternamente glorificaremos o teu nome, porque não há outro que tenha a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem poder sobre a morte e nos tem dado a vida eterna. Obrigado, Jesus. Nossa gratidão. E como presente para o menino Jesus nessa noite, ó Deus, nós entregamos o nosso coração. O nosso maior presente é o nosso coração, que nós entregamos a Jesus. Ele se torna, além de ser o nosso supremo Salvador, o Senhor das nossas vidas. Toma conta, Senhor. Somos teus filhos amados. Louvado seja o teu nome. Recebe nossa gratidão e o nosso presente. Não temos muito para te dar, mas temos o nosso coração. E entregamos nossa vida no teu altar. Usa-nos como tu queres. Usa-nos. No teu nome nós oramos. Amém.